Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessas maravilhosas lições. Vamos estudar o tópico 2, que tem o título Recebendo a Palavra. A pergunta A: o que representa a semente na parábola do semeador? Registrado por Marcos, capítulo 4, o 14 e o 15. E a segunda parte vem perguntando onde ela é lançada. Diz o texto: o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Diz a pena inspirada: a semente é a palavra de Deus, e a alma que a recebe é dito que nasceu de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, que vive e permanece para sempre. A boa semente da palavra penetra no coração e, ao mesmo tempo, surge o primeiro desenvolvimento da experiência cristã. Essa experiência é comparada à frágil folha e à criancinha. A folha é bela e a criancinha é atraente, mas se o desenvolvimento fosse interrompido, consideraríamos a planta atrofiada e a criança anã. O novo convertido deve avançar em conhecimento, crescer em graça. Cristo observa seus filhos e não deixa de ver o desenvolvimento da semente. Então vemos aqui a necessidade que temos de lançar a semente em primeiro lugar. Como conhecedores da verdade, devemos falar dela a outros, mas nós também somos uma semente que brotou e que está prosperando cada dia. E se nós desviarmos nosso olhar de Cristo ou da Escritura Sagrada, nós também podemos atrofiar. Mas a criança, que são aqueles que recebem a palavra em primeira mão, ou que são os novos, estão começando a ouvir de Jesus, eles devem também ser sempre alimentados para poder essa instrução que é dada e essa palavra que eles recebem possa ser ininterrupta até que possam por si mesmos começar a alimentar-se. Porque muitos vêm para a igreja ou muitos que recebem essa palavra, se nós não acrescentar alimento espiritual até eles poderem por si só começarem a entender as coisas, muitas das vezes pode ir ou não desenvolver, né? Tornar-se anã, como diz ali o texto. Então é necessário que nós façamos o trabalho para as novas sementes desenvolver. Mas a nível pessoal é o ato mais importante, é nós estarmos em constante estudo para estarmos sempre alimentando e a seiva da verdade está fluindo em nosso ser. Essa aqui é a verdade. A pergunta B traz assim: quais são as 3 evidências de que revelam ter sido a semente lançada num coração receptivo? Então aqui vem perguntando o que demonstra, né? Qual é a aparência, qual é a evidência de que realmente nós entendemos aquilo que ouvimos. Marcos 4:20 diz: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, a outro 60 e a outro a 100 por um. Então aqui realmente quando a mensagem acha guarida em nosso coração, na nossa prática nós alteramos aquilo que nós somos, né? Essa é a maior evidência de que nós realmente ouvimos aquela palavra e ela achou guarida em nosso coração. O Lucas, no capítulo 8:15, ainda diz: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, aqui Lucas, quando escreve, ele ainda diz que tem que ser um coração honesto e bom para receber isso, e o fruto com perseverança, porque nós temos mesmo que perseverar, não tem outra maneira. A gente ouve uma palavra e temos que instar conosco mesmo para mudar aquilo que nós somos. Então, a única maneira dela achar guarida em nosso coração é nós estarmos receptivos. Vamos ver a pena inspirada aqui que fala. Diz: o bom ouvinte recebe a palavra não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. Escrito em Tessalonicenses, apóstolo Paulo, 1 Epístola Tessalonicenses 2:13. Somente aquele que recebe as Escrituras com a voz de Deus que fala em si mesmo é um verdadeiro aprendiz.
ele treme diante da palavra, pois ela é uma realidade viva para ele que abre o entendimento e o coração para recebê-la. A palavra de Deus muitas vezes entra em choque com os traços hereditários e cultivados de caráter e os lábios de vida do homem. Mas o ouvinte da terra boa, ao receber a palavra, aceita todas as condições e exigências dela. Seus hábitos, costumes e práticas são levados em submissão à palavra de Deus. Então vemos aqui que realmente a palavra de Deus ela vem trazer o caminho que devemos seguir. E isso às vezes choca com os nossos traços hereditários, com aquilo que nós já herdamos, que é o pecado. Ou o caráter que nós cultivamos, hábitos errados. E nós temos então que dar ouvido a essa palavra e, com a ajuda do Espírito Santo e com a graça de Cristo, e fazendo essas alterações em nossas vidas para que o nosso caráter também possa ser alterado com aquela repetição dos mesmos atos, né? Que é o que forma o nosso caráter. A pergunta C. O que demonstramos ao guardar ou não as palavras de Cristo? E a segunda parte da pergunta, o que ele diz, ou Jesus diz, a respeito das próprias palavras? Então, relatado por João no capítulo 14, 23 e 24, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui o apóstolo foi mais direto. Ele relatando essas palavras de Jesus, Jesus disse: se você me ama, quando você ouvir aquilo que você precisa mudar, então você vai fazer o esforço para mudar. E meu Pai vai te apoiar, Ele te ama, vai te amar e vai fazer morada dentro de você através do Espírito Santo. Mas se você não guardar as minhas palavras, então o que eu vou fazer, né? Porque ele ainda afirma: a palavra que você ouve de Jesus, ou a palavra que você lê na Escritura Sagrada, não é minha, é de Deus. Então, realmente devemos dar ouvido a essa palavra. A Pena Inspirada diz assim: seremos levados cativos a Jesus Cristo. Não continuaremos a viver a vida comum do egoísmo, mas Cristo é que viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Assim produziremos os frutos do Espírito Santo. E um em 30, e outro em 60, e outro em 100, como lemos em Marcos 4:8. Então, o ser cativeiro de Cristo é uma expressão bastante interessante. É o fato de nós deixarmos de ser aquilo que nós queremos e começarmos agora a viver com Cristo. A nossa vida de egoísmo, dentro daquilo, olhando para o próprio umbigo, fazendo tudo o que nós queremos, é um caminho errado, um caminho que leva à perdição. Então devemos lá abrir mão desse egoísmo e viver uma vida voltada para as coisas sagradas, uma vida onde vamos moldar o nosso caráter para a vida eterna. E a única maneira de conseguir isso é colocando Cristo para viver em nós. Então, o caráter de Cristo vai reproduzir em nossa natureza aquilo que nós precisamos. Então, que Deus nos dê sua graça, nos abençoe para que realmente possamos fazer jus a esse tópico, né? Que é receber a palavra, ou seja, buscar a palavra de Deus e deixar que ela ache guarida em nosso coração para mudar a nossa vida, nosso estilo de vida e nos preparar para a breve volta do nosso amado Salvador Jesus. Que Deus nos dê essa graça e abençoe para isso. Amém.